Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? EBD Online na área. E hoje nós chegamos à nossa terceira lição da nossa revista Palavra e Vida. E a temática desse trimestre é os 10 mandamentos para os tempos atuais. E nós chegamos então ao nosso terceiro estudo, que tem por tema a imagem do Deus invisível. E o nosso texto base de hoje está lá em Êxodo, no capítulo 20, nos versículos 4 a 6. A linguagem que eu estou utilizando nessa manhã é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e eu não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Versículo 6. Porém, eu sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor nessa manhã de domingo, onde nós estamos aqui iniciando uma semana na graça do Senhor. Quanta coisa vai acontecer essa semana e como é bom iniciarmos uma semana já colocando os nossos passos, os nossos planos, os nossos caminhos diante do nosso Deus. Então eu quero orar nesse momento, antes de nós entrarmos na meditação da palavra, pela sua família, pela sua vida, pelos seus afazeres essa semana, os desafios que todos nós temos, eles serão vencidos em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque nós podemos iniciar essa manhã na sua presença, diante da sua palavra, recebendo as orientações do Senhor para o nosso dia a dia. Muito obrigado a Deus pela sua proteção, pelo seu carinho, pelo seu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, ó Deus. Muito obrigado porque nesse momento há pessoas reunidas em seus lares, através da rede, ó Pai, de internet, que está nesse momento debruçada diante da sua palavra. Assim como lá na nossa igreja, no culto presencial, também há irmãos debruçados em sua palavra, meditando na sua vontade para nós. Alimenta-nos com a sua palavra, é o que nós te pedimos, ó Pai. Quero pedir ainda ao Senhor que o Senhor esteja indo até os nossos lares, até as nossas famílias, aquelas que estão, ó Pai, nos acompanhando aqui pela internet, aquelas que estão em nossa igreja. Vá em cada lar, vá em cada casa, abençoe cada integrante das suas famílias, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelas nossas famílias. Assim nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, com os nossos ouvidos e corações abertos e receptivos à sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? A imagem do Deus invisível. Quando nós pensamos aqui nesse texto, o segundo mandamento da palavra do Senhor, a primeira coisa que vem à nossa mente é o resumo de todo esse texto, que é: não farás para ti imagem em escultura. E aí, meus irmãos, o autor da nossa revista, eu não sei se você já tem a revista, se você não tem, pega lá na igreja, ainda temos revista lá. Ele conta uma história muito engraçada, de uma criança, a criança e seu pai. O seu pai iria no dia seguinte a trabalho viajar de avião. E a criança, ela tinha um avião de brinquedo, e aí a criança perguntou para o seu pai, na sua inocência, se o seu pai ia viajar em um daqueles. E aí o pai falou que sim, amanhã, meu filho, eu vou viajar em um avião como esse. Só que a criança, ela não conseguia fazer a distinção, ela era muito novinha,
entre um avião de brinquedo e um avião de verdade. E ela pergunta ao seu pai como que o seu pai ia caber dentro desse avião, não é? Será que você, pai, vai encolher para entrar aqui dentro desse avião? E aí o pai teve uma ideia. No dia seguinte o pai levou a criança ali para o aeroporto e mostrou para ela um avião de verdade. E a criança, ela ficou encantada com aquele avião gigantesco e ela conseguiu entender que aquele avião de brinquedo que ela tinha e aquele avião que o pai dela ia viajar daqui a pouquinho não era a mesma coisa, né? Eles podiam até representar um ao outro, mas estavam muito longe de ser a mesma coisa. Aquele seu brinquedo estava extremamente distante de um avião de verdade, não é verdade? E meus irmãos, a palavra de Deus então vem nos dizer no segundo mandamento: não farás para ti imagem em escultura, né? É uma continuação do primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem em escultura. Esse mandamento, meus irmãos, que impede o homem de esculpir ídolos, de fazer imagens que representem a Deus, é na realidade uma proibição óbvia. Qualquer tentativa humana de esculpir Deus em madeira, em gesso, em latão, ainda que seja em ouro, né, no metal mais nobre do mundo, o artesão ele estaria apenas, preste atenção, reduzindo Deus. Quando nós queremos representar Deus por imagens, nós estamos reduzindo quem é Deus. Lembra da história que eu comecei contando para você? A criança via o avião de brinquedo e ela não conseguia entender como que o pai ia viajar num avião daquele. Mas quando ela viu um avião de verdade, ela entendeu que definitivamente o seu pai não iria viajar num avião daquele. Porque o seu aviãozinho de brinquedo estava muito distante de ser algo comparável a um avião de verdade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar perto de um avião, perto de verdade, encostar. Aquilo, meus irmãos, é um edifício, né? É gigantesco, ele é enorme. E quando se liga a turbina, você vê o poder de um avião, né? O barulho, ele começa a tremer o seu peito. Se você está fora do avião, e você, até na verdade, até dentro do avião, quando as turbinas são ligadas, começa uma sensação dentro do seu peito, que é uma coisa assim, engraçada. Ao mesmo tempo que te incomoda, é gostoso, porque você vê que você está diante de algo muito poderoso, né? Uma turbina de avião é algo muito poderosa. E ela vibra, começa a vibrar o seu peito, o seu coração, o seu corpo. Então, realmente, a criança olha um brinquedo, né, de um avião e olha um avião de verdade. Ela pôde ouvir naquele momento a turbina ligada. Ela sabia que aquilo ali o seu brinquedo estava muito longe de ser um avião de verdade. Não representava um avião de verdade. E esse segundo mandamento, não farás para ti imagem e escultura, é na realidade Deus nos mostrando isso, que qualquer tentativa de representá-lo estará muito distante do que realmente ele é. Estará distante demais do que Deus é, da sua essência. Quanto mais distante, então, meus irmãos, de Deus nós estamos, o ser humano está, né, mais ele tende a reduzir Deus. Então, as imagens nada mais são do que não uma forma de representar Deus, mas sim uma forma de diminuí-lo, né? Deus não é representado pelas imagens, muito pelo contrário, ele é diminuído pelas imagens. Mas, em primeiro lugar, porque o homem tende a fazer esculturas e contrariar o segundo mandamento. Essa pergunta gigantesca é o primeiro tópico da nossa lição. Meus irmãos, a adoração a imagens, ela é mais antiga do que a adoração ao próprio Deus. Você sabia disso? Antes do ser humano começar a adorar a Deus, né, Deus precisou se revelar ao homem para que o homem começasse a adorá-lo. Deus ele se revela ao homem por meio das escrituras sagradas, é a revelação geral de Deus, é a revelação especial de Deus, me perdoe, né? Que é a Bíblia Sagrada. Você conhece a história.
Mas a adoração a imagens é anterior à adoração ao próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele já advertia sobre tal pecado. Lá em Romanos, no capítulo 1, nos versículos 21 a 23, fala sobre isso, onde homens insanos estariam trocando a glória do Deus imortal por imagens mortais. Tá vendo como que Paulo concorda com aquilo que eu disse no início, né? Quando fazemos uma estátua e nos ajoelhamos diante dela e oramos a ela e dizemos que ela representa a Deus, ela não representa. Nós estamos, na realidade, trocando a glória de Deus. Trocando. O profeta Isaías, ele esclarece, né, que o segundo mandamento, ele adverte que Deus é irrepresentável. Deus não pode ser representado. Isaías 42, no versículo de número 8, a imagem não representa Deus, pois não existe nada que possa representar Deus nesse mundo. Tamanho a glória de Deus, tamanha a grandiosidade do nosso Deus. E Deus, ele quer fazer de nós, então, ele quer ter conosco, um relacionamento profundo. Deus, ele quer, né, quando a gente vê a revelação especial de Deus, que é a Bíblia Sagrada e Cristo sendo enviado a esse mundo, a revelação especial de Deus, ela se manifesta de duas formas diferentes. Temos a revelação geral, que é Deus se mostrando na natureza, né? A Bíblia diz que é impossível alguém olhar para a natureza e dizer, não existe Deus. Porque a natureza é uma obra de engenharia, ela é uma obra pensada. Tem que ser muito doido para olhar para a natureza e achar que ela é fruto de um acidente sismológico ou cosmológico que seja. Mas quando vamos além, chegamos na revelação especial, porque a natureza, a revelação geral, ela nos mostra que existe um Criador, mas não diz quem é esse Criador, né? Você não vai chegar na praia, ver aquele cenário maravilhoso e dizer assim, existe um Deus. Isso você vai dizer, mas você não vai dizer, é Jesus Cristo. Não, isso não vai. Você vai entender que existe um Deus que criou aquelas coisas, mas quem é esse Deus? Aí entra a revelação especial. A Bíblia Sagrada e Jesus Cristo, elas nos revelam que esse Deus que criou essa praia maravilhosa é Jesus Cristo. Está lá em João, no capítulo 1, no versículo de número 1. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então Deus, através da sua revelação especial, ele mostra que ele quer se relacionar mais profundamente com o homem. Só que à medida que o homem constrói suas imagens, suas esculturas, o homem ele começa a se relacionar muito superficialmente com o Senhor. Israel, ele fez uma estátua de um bezerro de ouro, né? E esse bezerro de ouro levou esse povo a esquecer do que Deus já havia feito no passado, da forma como Deus havia os libertado, né, das garras do Egito, abrindo o mar vermelho. As imagens tendem a diminuir a nossa compreensão de Deus. As imagens nos afastam do verdadeiro Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, a gente precisava falar mais de imagens em nosso meio. A adoração a imagens ainda é uma coisa fortíssima em nosso tempo. O problema é que hoje nós temos esse discurso do politicamente correto e aí a gente evita tocar em alguns assuntos muito delicados porque nós não queremos ofender lá os nossos amigos católicos, mas a realidade é, a adoração e a busca por imagens é algo que afronta a palavra de Deus. Isso precisa ser dito hoje. Apesar do politicamente correto, isso precisa ser dito hoje. Lá em 1517 nós vemos a Reforma Protestante. Você e eu somos protestantes, somos cristãos, evangélicos. E a Reforma Protestante, que começa lá em 1517, ela teve como um dos seus maiores propósitos exatamente cumprir o segundo mandamento. Nós protestamos contra o quê? Não é? Se somos protestantes. Protestamos contra as indulgências, né, aquelas cobranças de dinheiro que existiam ali dentro da Igreja Católica, mas protestávamos também contra a adoração a imagens. Essa é a base da Reforma Protestante. Apesar, meus irmãos, que ainda em Lutero nós vemos ainda um pouco de uso das imagens, né? A própria
paróquia de Lutero, ela tinha algumas cenas bíblicas, né, desenhadas nas suas paredes. E aí depois, na realidade, né, Lutero, ele nunca teve a ideia de rachar a igreja, de dividir a igreja, né, de criar uma nova igreja. Ele era um padre, Lutero era um padre que estava ali descobrindo que a busca por imagens, a utilização de imagens, era algo que ofendia a Deus. E ele queria, na realidade, um movimento dentro da própria Igreja Católica que se livrasse das imagens. Como isso não foi possível, porque houve uma resistência muito grande, né, dos papas, uma resistência muito grande do Vaticano, acabou surgindo uma nova igreja, né? Mas essa não foi a iniciativa de Lutero. Depois vem Calvino. Calvino, ele continua a reforma. E aí Calvino olhava assim e ele ainda via algumas imagens dentro da igreja, a igreja, né, que estava nascendo, a igreja protestante. E aí, citando Gregório, Calvino ele disse o seguinte, que as imagens são para os incultos, que as imagens e as esculturas tentam representar Deus são mentiras e vaidades humanas. Calvino, então, rompe com as imagens definitivamente. Ele diz, olha, imagens são coisas para incultos, aqueles que não têm conhecimento da palavra. Porque a palavra, no seu segundo mandamento, já proíbe a confecção dessas imagens. Então a gente precisa entender isso, né? E daí para frente, meus irmãos, tiramos isso do nosso convívio. Acontece, meus irmãos, que nós não podemos confundir os símbolos de fé com as imagens. A fé cristã, ela ainda possui seus símbolos. Que símbolos? A cruz. A cruz não é uma forma de adoração, de devoção. Você não venera uma cruz. Ela é apenas um símbolo, né? Um símbolo daquilo que Cristo fez por nós. A Bíblia, ela é um símbolo. Ela não é uma fonte de adoração. Ninguém adora a Bíblia, né? A Bíblia é um símbolo da revelação especial de Deus. A ceia do Senhor, o pão e o vinho, são símbolos que fortalecem e despertam a nossa fé. Então nós não podemos confundir a utilização de símbolos sagrados com a devoção a ídolos, a imagens de escultura. Não é a mesma coisa. Porém, meus irmãos, o homem por séculos, ele acreditou que as imagens eram, e tem muita gente que acredita hoje ainda, mediadoras entre Deus e o homem. Quantas pessoas se ajoelham diante de uma imagem e choram, e clamam, e pedem, e choram, e oram, e rezam, e pedem, e clamam, porque acreditam que aquelas imagens de alguma forma vão mediar o seu pedido a Deus. Mas a palavra de Deus nos diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ainda que essa estátua seja uma estátua do próprio Cristo, essa estátua, ela não vai mediar nada entre você e Deus. Ela não representa o próprio Cristo, porque ele é grande demais para ser representado como Jesus. É engraçado que aqueles que usam suas imagens dizem que suas imagens são utilizadas como uma fotografia, né? Onde você olha a fotografia e fala, olha, Paulo, olha, Cristo, olha, é Maria. Não, não é. Não é. Realmente não é. Não é? As imagens são fonte de devoção, de veneração, de adoração. E essas coisas só devem ser dedicadas ao nosso Senhor. E o nosso Senhor, ele é imaterial, ele é intangível. Ele não pode ser representado por uma estátua. Somente Deus faz a nossa mediação, somente Cristo faz a nossa mediação com o Senhor. Segundo, esse tópico é um pouco menor. Vamos ver um pouquinho as consequências da desobediência ao segundo mandamento. Não é? Primeiro nós vimos por que os homens fazem suas imagens, né? E nós vimos aí que é um fator histórico, né? E acabou que esse fator histórico se tornou numa fonte de idolatria. No passado as pessoas faziam imagens para recontar as histórias bíblicas. É isso. Foi um presépio no Natal. E acabou que essas imagens que recontavam as histórias bíblicas, símbolos, né, como a cruz é hoje, a Bíblia, a ceia, se tornaram em fonte de idolatria. Agora, já sabemos o porquê das pessoas fazerem imagens.
Quais as consequências da desobediência ao segundo mandamento? Meus irmãos, para aqueles que insistem na idolatria, no segundo mandamento, tem uma sentença, está lá em Êxodo no capítulo 20, no versículo 5. A aflição até a 4ª geração. Olha, o autor da revista ele colocou isso, eu discordo, Era assim no Antigo Testamento. Presta atenção no que eu estou explicando para você, hein? Tem muita gente hoje que acha que Deus ele vem amaldiçoar as pessoas até 3ª e 4ª geração. Mas a própria Bíblia Sagrada, lembra que a Bíblia Sagrada ela tem uma continuidade histórica. Lá na frente a palavra vai dizer que Deus não traz mais maldição dos pais aos filhos, tá? Houve uma mudança. Sim, houve uma mudança. Mas vem comigo, no passado aqui, a palavra vem nos dizer que Deus ele trazia maldição quando os pais idolatravam aos filhos. Antes da graça era assim. O que está escrito aqui no segundo mandamento é que as gerações iriam sofrer, e sofrem ainda hoje, mas tem uma diferença do Velho Testamento para o atual, vou explicar daqui a pouco, sofrem por essa iniquidade dos pais. A adoração a imagens, ela promove, ela é um canal que traz depravação humana, destruição humana. Hoje nós vemos no mundo miséria, fome, doenças, tanta coisa, violência, tanta coisa ruim, e eu posso dizer para você com muita tranquilidade teológica, uma das fontes principais de todas essas desgraças que nós vivemos no mundo é a idolatria. A idolatria humana traz maldição ao mundo. Pastor, mas o que meu neto, meu filho tem a ver com isso? Se eu sou idólatra, Deus vai castigá-lo, Que injustiça. Era assim no Velho Testamento. Mas, pastor, hoje no Novo Testamento, os problemas ainda existem. A fome, a miséria, claro. Mas aí não é uma geração pagando pelos pecados de outra geração. Atualmente, a nossa geração está pagando pelos seus próprios pecados. Atualmente, cada geração paga pela sua própria idolatria. No passado, era diferente. Mas tem um mistério especial aí nesse texto que eu vou explicar daqui a pouco. Mas o que eu quero que você entenda é que essas coisas terríveis que nós vemos acontecendo hoje em dia são fruto da idolatria presente. Pastor, não existe idolatria presente. Não? Não? Não existe idolatria presente? Convido você a pegar o seu carro aqui no sentido a São Paulo e você vai passar por uma cidadezinha chamada Aparecida do Norte. Pertinho da gente aqui, 1h40, dirigindo, 1h30. E você tem um monumento, um templo suntuoso, gigantesco, lindo, maravilhoso, levantado ao nosso Deus. Não. Levantado a Maria, a uma mulher humana. Uma mulher santa? Sim, mas não digna de adoração e devoção. Não digna de que orações sejam elevadas a ela. Está entendendo? Então aquele templo gigantesco, ele é uma forma de idolatria presente, uma edificação para o ser humano. Tanto que ela se chama Basílica Mariana. Não é edificada ao nosso Criador, a Jeová, mas é edificada a Maria. E muitos vão ali pedir a Maria que Maria interceda por nós. E não adianta dizer que não é assim, porque a própria reza a Maria vem pedir para que ela interceda por nós. Mas a Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e de prática, ela diz que só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. E Jesus, a partir da medida que ele ascende aos céus, ele deixa o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o nosso intercessor. Jesus, o mediador, o Espírito Santo, o intercessor. Só que nós sabemos que Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa.
Então, meus irmãos, sofremos muitos males nesse mundo, a miséria ainda existe, a fome existe, a violência cresce, e essas coisas são fruto da idolatria dos meus avós, das 4 gerações para trás? Não, da geração presente. A geração presente é ainda uma geração idólatra. E aí vemos pandemias acontecendo, mas vemos também, meus irmãos, nações enormes como a Índia, absurdamente idólatras, o Oriente completamente idólatra, a Ásia idólatra. E aí? Não é? Como não sofrer nesse mundo? Como não ter aflições nesse mundo se a idolatria ainda é tão forte? Uma coisa mudou com a graça, com a vinda de Jesus, com a descida do Espírito Santo. O nosso Deus não amaldiçoa mais a minha família até a 4ª geração se eu cometo uma idolatria, mas Ele vai amaldiçoar a vida presente se eu cometo idolatria. No presente, eu vou sentir a dor da idolatria, e os meus familiares vão sentir a dor da idolatria também se eles conviverem comigo no presente. Infelizmente, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. A sociedade atual, ela vive atolada na lama da iniquidade, colhendo os frutos amargos da idolatria. Em terceiro e último lugar, quais são os benefícios daqueles que adoram apenas a Deus? Nós aprendemos até agora o motivo que as pessoas constroem suas imagens. Elas começaram fazendo suas imagens para recontar as histórias bíblicas e em algum momento começaram a adorar essas imagens. Segundo, vimos o que acontece com quem adora as imagens, maldições. Mas e o outro lado da moeda? E aqueles que negam a idolatria? Aqueles que fogem da idolatria, como Josué, que fez o povo abandonar a idolatria como a sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje a que Deus vocês servirão. O que acontece com essa gente que renega a idolatria e que adora somente a Deus? Meus irmãos, o segundo mandamento ele pode ser resumido, eu falei que ia explicar uma coisa especial para você. No versículo 5, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui. Ele diz assim, para a gente não adorar as imagens e tal, porque o Senhor iria castigar os nossos bisnetos e trinetos até a 3ª e 4ª geração. Mas o texto ele continua no versículo de número 6. Olha só, isso aqui não mudou com a graça. Isso aqui continua válido com a graça. Versículo de número 6. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Que mandamento? O segundo é um deles. Aqueles que não idolatram recebem essa promessa. E abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Olha como Deus ele nunca quis amaldiçoar o homem, No Velho Testamento, ele amaldiçoava o homem idólatra até a 3ª e 4ª geração. Mas abençoava o homem que negava a idolatria por 1000 gerações. O que são 4 gerações diante de 1000? O poder abençoador de Deus, meus irmãos, não tem nem o que dizer. Mas eu quero dizer para você que no versículo de número 6, essa parte aqui não mudou com a graça. Quando nós obedecemos ao Senhor, continuamos, meus irmãos, negando a idolatria, somos abençoados por milhares de gerações. Somos abençoados. Os nossos filhos e netos são também abençoados pela nossa busca de santidade ao Senhor. O segundo mandamento ele pode ser resumido, meus irmãos, como uma ordem contra toda e qualquer idolatria, Seja por escultura, por pintura, por se tentar criar um acesso ao Criador. O nosso relacionamento com Deus, ele sempre parte de um princípio de causa e efeito. Como assim, pastor? Causa e efeito. O salário do pecado é a causa, O pecado é a causa, a morte é o efeito. O salário do pecado é a morte. O pecado é a causa, a morte é o efeito.
E é por isso que a gente precisa lutar contra a idolatria. Quando nós cumprimos o segundo mandamento, Deus ele nos concede misericórdia por 1000 gerações. É o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. No texto que nós acabamos de ler, Êxodo 20, versículo de número 6, mas é o que a palavra de Deus nos diz também lá em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo de número 9. Deus nos concede misericórdia por 1000 gerações quando obedecemos aos seus mandamentos. Deus tem mais prazer em nos abençoar do que em nos amaldiçoar. A maldição é apenas efeito da causa. Se há idolatria, há maldição. É um efeito da causa. Mas a bênção a 1000 gerações é uma vontade manifesta de Deus. Porque Deus ele quer abençoar o ser humano. E Jesus, com a sua obra da cruz, ele nos trouxe misericórdia, cancelando qualquer dívida do passado. Aqui o autor da revista, ele se redimiu, ele consertou esse erro, né? Porque aqui no segundo tópico ele meio que confirmou que Deus ainda amaldiçoou até a 4ª geração. Isso não é uma verdade, com a graça isso mudou, mas ele corrigiu o seu erro aqui no 3º tópico, quando ele diz que Jesus cancelou qualquer dívida do passado. Quando somos retos diante de Deus, não importa se os nossos pais, avós, trisavós, eles cometeram idolatria, nós somos abençoados pelo Senhor. Concluindo, para pensar e agir, você consegue perceber que na atual sociedade existe adoração a imagens? Claro que eu consigo. A adoração a imagens é um comércio que movimenta milhões no mundo. A idolatria ela ainda existe também, não apenas por causa de uma fé errônea, mas porque ela é uma prática milionária, multimilionária. Existe muita confecção de imagens e idolatrias nos dias atuais. Mas existem outros tipos de idolatria. O horóscopo, outros exemplos, né, que ferem o segundo mandamento. E eu pergunto para você, será que na igreja evangélica, presta atenção, vem para mim, será que na igreja evangélica tem havido idolatria? Quando nós reconstruímos uma arca da aliança e entramos com ela pelo meio do templo, e aí as pessoas aplaudem, e aí as pessoas se ajoelham diante de uma arca de pau e colocam suas mãos e oram pedindo a ela. Será que nós não estamos representando imagens na arca da aliança? Claro que sim. Cuidado com a idolatria, porque a idolatria não está lá apenas na igreja católica, ela está dentro da igreja evangélica também. Ela é algo que precisa ser combatida, meus irmãos. Ela é algo que precisamos fugir da aparência do mal. Cuidado com a idolatria. Não confunda a idolatria com símbolos, né? Com os símbolos santos. A Bíblia não é idolatrada. A ceia não é idolatrada. A cruz não é idolatrada. Esses são símbolos que nos lembram realmente, de fato, o que Deus fez por nós. Mas aqueles objetos aos quais nós nos curvamos diante deles, como as imagens, como a Arca da Aliança, e oramos e clamamos e pedindo, achando que eles intercederão por nós, isso é idolatria. Isso nos afasta do nosso Senhor. Eu termino perguntando para você, qual seria então o nosso exemplo perfeito da imagem de Deus? E a resposta é uma só: Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. João capítulo 14, versículo de número 9 diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer chegar a Deus? Vai a Cristo. Ore a Deus sem precisar de imagem alguma. Ore em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E quando nós vamos a Cristo, nós vamos a Deus. Quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra esclarecedora. Porque, ó Deus, nós estamos em 2021, em tempos tão modernos,
mas ainda existem pessoas presas à idolatria. Pessoas que ainda, ó Pai, vivem no engano. Pessoas que estão vivendo na morte do pecado. Porque a idolatria nada mais é do que isso, a morte do pecado. Enquanto há imagens em nosso meio, enquanto elas ainda são buscadas, adoradas e veneradas, haverá maldição em nosso meio, ó Pai. Livra-nos desse mal horrendo, livra-nos desse mal terrível, que possamos, ó Pai, ter somente o Senhor como nossa referência, como nossa busca, como nosso Deus. Ao Senhor e apenas ao Senhor, a nossa oração, a nossa busca, a nossa devoção, a nossa veneração, somente ao Senhor. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que assunto bacana para ser conversado na nossa escola bíblica dominical. Um assunto extremamente evitado nos nossos dias por causa do politicamente correto, mas é um assunto que não pode ser evitado, meus irmãos. Quando nós evitamos falar da idolatria, da busca e adoração às imagens, nós permitimos que a idolatria continue em nosso meio. E a idolatria, ela cria um abismo entre nós e o Senhor. Ela é um imã de maldições para a sociedade. Ela precisa ser repudiada, ela precisa ser vencida. Diga como Josué. Precisamos escolher a quem serviremos, se aos deuses, imagens dos nossos antepassados ou ao Senhor Jeová. Mas eu digo para você nessa manhã, e eu preciso que você diga como eu estou te dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, somente ao Senhor e a mais ninguém. Amém? Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós nos vemos novamente no culto presencial e também no culto online, né? Não perca o culto presencial ou o culto online e seja extremamente abençoado pelo Senhor na nossa série Famílias para Sempre. Como Deus falará ao nosso coração nessa noite, tenho certeza disso. O desejo dele é abençoar, tanto que ele nos abençoa por mais de 1000 gerações. Beijo no coração, até já! O meu Deus não está morto, nem pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando pra você. O meu Deus quer acabar com esse sofrer. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Para ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a tua cruz. Jesus é o Rei da Glória. Ele é o único que pode te dar vitória.
Ele é o único que pode te dar vitória. E te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o céu